Olá pessoal, estamos de volta. Esse é o projeto Memória Capixaba. Eu sou Fábio Pirajá e vamos trazer agora mais uma das nossas pesquisas, essa na revista Manchete de 1976, quando esteve em Vitória o presidente Ernesto Geisel, para liberação de verbas e também para assinatura de vários convênios, né? Liberação de dinheiro para casa própria, saneamento, portos, estradas, etc. Né? Eu tenho a impressão de que o presidente Geisel foi o presidente que mais vezes esteve no Espírito Santo. Né? Getúlio Vargas também teve, eu acho que a mesma quantidade de vezes, 3 vezes. Getúlio esteve aqui nos anos 30, logo depois do golpe, do golpe de 30. Esteve nos anos 50 2 vezes. Inclusive, Vargas esteve em Vitória, gente, no ano em que ele cometeu suicídio, um mês antes. Ele cometeu suicídio em agosto, 24 de agosto, e ele esteve em Vitória em julho. Junho ou julho, 1 ou 2 meses antes. E essa visita do presidente Geisel, gente, aconteceu em 76. E essa visita confirmou as palavras do então governador Elcio Álvares, né, que ele tinha dito que o presidente viria 3 meses antes e disse que isso mudaria a história do Espírito Santo, segundo relatos dos jornais da época e entrevistas do governador Elcio Álvares. Né. Efetivamente, ele ficou 24 horas em Vitória, o presidente, né, e assinou documentos, né, liberando 1,5 bilhão de cruzeiros em investimentos, né? 22 convênios com o Estado do Espírito Santo. Poucas vezes na história do Espírito Santo se viu tanto investimento quanto no governo Geisel. Né? E a importância da visita, segundo apura a matéria da revista O Cruzeiro. Vamos seguir aqui, cadê? Opa! Tá aí o desfile na Avenida Jerônimo Monteiro. Aí aqui tem as fotografias, a assinatura dos documentos, né, e tal. Nessa época o Brasil já vivia um comecinho da abertura política, que começou com o Geisel e terminou com o presidente Figueiredo, a anistia ampla, geral e restrita, que aconteceu já em 79, né? Mas a matéria é de 76. Então, a importância dessa visita do presidente Geisel nessa época, gente, a excelente imagem do presidente entre os capixabas, da repercussão na opinião pública da ação do governo federal, também do governo estadual, na figura do governador Elcio Álvares, que está aí, um homem jovem na época, né? Elcio devia ter 40 e poucos anos aí, gente. E a calorosa recepção do povo capixaba. Dentre os documentos assinados estão a constituição da usina siderúrgica de Tubarão, tão ansiosamente esperada pelos capixabas, e cujos investimentos totalizarão 2,2 milhões de dólares. E foi considerado o mais importante, pois viabiliza novas e amplas perspectivas para a economia do Estado e também do país. Né? Foi no governo Geisel que se instalou a Companhia Siderúrgica de Tubarão. Outros documentos foram firmados, como a aprovação da exposição de motivos apresentados pelo ministro do Planejamento e Transportes do Interior para a implantação do Programa de Investimento para Centros Urbanos do Espírito Santo, no valor de 251 milhões de cruzeiros na época, e também a construção de casas populares e ainda a ligação entre Vitória e Vila Velha, né, que é a terceira ponte tão ansiosamente aguardada pelo capixaba, que foi fundamental para uma ligação definitiva e rápida da região metropolitana, entre Viana, Cariacica, Vitória e Vila Velha. Né? Esta obra é uma das maiores reivindicações dos capixabas, né, com custo estimado em 50 milhões de dólares, a ponte, a terceira ponte. Ainda em função da terceira ponte, foi anunciada a aprovação de um financiamento pela FINEP, de 10 milhões de cruzeiros, referente aos estudos da viabilidade técnica e econômica da terceira ponte. Entre o Ministério da Agricultura e a Embrater, foi firmado um convênio de 32 milhões de cruzeiros para assistência à lavoura do Espírito Santo,
20 milhões e 500 mil cruzeiros destinados à construção do CEASA, da CEASA, né? Da Central de Abastecimento em Cariacica. Nós já fizemos aqui um vídeo falando sobre a inauguração da CEASA, né? Aqui no canal. 2 editais foram oficializados, um para a construção dos acessos da segunda ponte, ligando Vitória a Cariacica e Vila Velha. As obras já estavam em andamento em 76, no valor de 300 milhões de cruzeiros, né? E outro para a implantação e pavimentação da rodovia ES 259, ligando Colatina Baixo Guandu, com 53 quilômetros aproximadamente, né? No valor de 170 milhões de cruzeiros. Nessa época o ministro era Mário Andreasa, né? Grande Mário Andreasa, tá? Foi um maravilhoso político, empresário, visionário, assim como Alisson Paulinelli, um homem liberal, por incrível que pareça, né? Estava dentro de um governo que não era tão liberal assim economicamente, né? Os governos militares no Brasil sempre foram mais à centro-esquerda, porque eram estatizantes, né? Quem quer estatizar coisas não é um liberal, né, gente? Então, quando se fala que os governos militares foram de direita, existe aí uma incongruência no âmago do estudo desses 20 e poucos anos de regime militar, né, gente? O regime militar brasileiro não foi de direita. Não era, ele é conservador em costumes, né? Mas era muito esquerdista na economia. Delfim Neto era ministro da Economia, gente, da Fazenda. Então, daí vocês podem tirar as suas ideias, né? Eu sou um liberal ANCAP, né? Anarcocapitalista. Um contrato ainda foi fechado de 80 milhões de cruzeiros, firmado entre o Banco do Estado, né, que era o Banestes, e o Banco Nacional de Habitação, como eu falei anteriormente, o BNH, para fazer casas populares através do Inocops, tá? A construção da segunda ponte, da segunda parte do projeto Carapina, que era o projeto do Civite, que era o Centro Industrial de Vitória. Ainda a distribuição de 800 litros de água por segundo para abastecer a Companhia Vale do Rio Doce e a Companhia Siderúrgica de Tubarão, nesse projeto Carapina, né? Para levar água até as usinas, né? Os portos. Ainda foram firmados outros convênios do presidente Geisel com o governo Elcio Álvares durante a visita do presidente. 1,4 milhão de cruzeiros do Ministério do Exército à Polícia Militar do Espírito Santo, 15 caminhonetas utilitárias, 20 Volks Sedan, no contexto do programa no valor de 9 milhões de cruzeiros, para comprar automóveis para a PM, né? Nessa época a PM era diretamente ligada ao Exército Brasileiro. Aí que existe um problema grave, na minha opinião, com relação à nomenclatura dessa polícia militar, que hoje ela não é militar. Ela tem ali cargos e patentes, até coronel, que é militar, que é advindo do Exército Brasileiro, assim como outras polícias do mundo têm seus capitães e tal. Mas na América, por exemplo, tem o xerife, tem o comissário, tem os investigadores e tal, e tem o capitão, né? Aí para por ali. As outras patentes são patentes de forças armadas, né? Esse é um erro que nós temos aqui no Brasil, que eu acho que deveria mudar numa próxima constituinte, numa nova constituição, né? Mudar essa nomenclatura. Tem que ser polícia municipal, polícia estadual, né? Polícia militar é a polícia do Exército, né? A PM do Exército e a PE, né? A partir de janeiro do próximo ano, 1977, serão efetivamente iniciadas as obras da usina siderúrgica de Tubarão, no Planalto de Carapina. Lembrando, né, gente, que Carapina realmente é um planalto, né? De lá se via o mar, né? Que vai entrar em funcionamento 42 meses depois. Você vê que já tinha data para entrar em funcionamento, 1980, né? E produzindo 3 milhões de toneladas de aço. Nessa época meu pai trabalhava na Cofab, que também era uma siderúrgica, né? Muito mais antiga e de muito menor porte também, claro, né? Depois virou Belgo e depois entrou em falência, etc. Até o dia 11 de junho de 76, havia uma empresa piloto substituída, desfechou naquela data, ele encerrou as atividades dessa empresa
né? E criou a empresa definitiva, que seria a Companhia Siderúrgica de Tubarão. De acordo com o cronograma, ao mesmo tempo em que, na primeira fase, o Complexo Siderúrgico de Tubarão obteria anualmente 510 milhões de dólares, né? E a segunda fase se iniciaria 18 meses depois em Carapina e passaria a produzir 6 milhões de toneladas por ano, no faturamento de 1 bilhão de dólares, né? E gerando mais de 7.500 empregos diretos, hein? Ao redor da usina surgirá um número ilimitado de indústrias satélites, né? No entorno de uma usina, é claro, né? Muitas oficinas, e acontece um monte de bairros novos, e tudo aconteceu no município da Serra por conta da implantação da Companhia Siderúrgica de Tubarão. E naquela região ali surgiram vários condomínios, o Atlântica Ville, por exemplo, o bairro Jardim Camburi, o bairro de Fátima, e do outro lado, né, do município da Serra, também outros bairros que surgiram ali a partir da instalação da Companhia Siderúrgica de Tubarão. A siderúrgica colocada do lado do Porto de Tubarão, no extremo da Estrada de Ferro Vitória-Minas, às margens da BR-101, terá as melhores condições e calcula-se que serão criados indiretamente 12 mil empregos, direta e indiretamente. Tendo chegado em Vitória na tarde do dia 10 de junho de 76, o presidente Geisel, no dia seguinte, visitou o bairro Boa Vista, no município de Vila Velha, onde foi implantado de forma pioneira no Brasil o Programa Nacional de Financiamento de Lotes Urbanizados, criados pelo Banco Nacional de Habitação, BNH, chamado Profilurb, que nome horrível, né? Profilurb, que é também órgão repassador de verbas públicas. Aí aqui a gente tem a visita do presidente, né? Passando aí para vocês, quando ele esteve em Boa Vista, em Vila Velha, acompanhado pelo governador Elcio Álvares, o presidente do BNH, Maurício Schumann, e o diretor da OAB do Espírito Santo, Josmar Tótaro, presidente da República, Ernesto Geisel, verificou a ênfase do governo capixaba nas iniciativas sociais. Você vê que tinha uma pegada social aí nessa visita, né? A população do novo bairro, cerca de 130 famílias oriundas da favela de Salamim, vem recebendo seus lotes urbanizados, com toda a infraestrutura como água, luz e esgoto. Tá aí, ó. Ao todo são 400 lotes que serão distribuídos à população carente mediante pagamento de prestações simbólicas condizentes com a renda mensal de cada família, né? E está aí em frente ao Palácio Anchieta, a visita do presidente Ernesto Geisel em 1976 e a assinatura dos documentos, né, dos convênios feitos com o governo do estado do Espírito Santo em 1976, com projetos que iriam findar no final do seu governo, né? Então é isso aí, gente. Tá aí as imagens, o governador Elcio Álvares, o presidente Geisel. Ótimas imagens em cores, né? Imagens que pertencem ao Arquivo Nacional da Presidência da República. Então é isso aí, gente. Será que tem mais alguma coisa? Aqui eu acho que já é em outro local, né? Aí o presidente discursou. Buscando em particular fortalecer a empresa privada exportadora. Com resultado, Pátria Infantil vence a cuja carreira acompanhou desde o princípio. Aqui já não é mais. O chefe do governo é saudado pela senhora. Ali já não era mais em Vitória, não, tá? Aí a gente consegue ver o Elcio e o Eurico Rezende, né? Aqui, ó. Eurico Rezende aqui do lado, ó, que foi o governador depois do Elcio Álvares, né? Lembrando que nessa época governadores não eram eleitos, tá, gente? Não havia eleição para governadores, não. Os governadores eram indicados pelo presidente da República. Então, pessoal, é isso aí. Esse é o projeto Memória Capixaba. Eu sou o Fábio Pirajá. Se você estiver gostando aí do nosso conteúdo, se puder deixar um like, se inscrever no canal, divulgar, né, o nosso trabalho voluntário aqui no projeto, né? E os vídeos estão espalhados por todas as plataformas digitais. Valeu, pessoal. Obrigado. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.